artigo 150, inciso 6, letra B, que dá a imunidade dos templos, a expressão que está na Constituição, imunidade dos templos. E vinha de muitos anos a Receita entendendo que era o templo, o prédio exclusivo, e não as ações, porque o que a imunidade está dando é evidente, é o tempo vivo, o tempo através dos sacerdotes, o tempo através das ações sociais que isso representa. O primeiro caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal fui eu que sustentei oralmente na primeira turma, na época de Marco Rovão, Sidney Sanches, Celso de Mello, e Moreira Alves, inclusive, estava também. E nós ganhamos por 5-0, depois de virmos perdemos, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça. Eles entenderam que não era a imunidade só do templo, do prédio, daí seria uma única imunidade do IPTU. Era a imunidade do templo vivo, através dos sacerdotes, da sua obra social. E nós vínhamos ganhando, o primeiro caso foi das igrejas adventistas, e houve um reconhecimento durante um determinado tempo de que realmente essas imunidades garantiam a igreja viva, a igreja através daqueles elementos que lá estavam. Depois houve novas autuações e parece que isso chegou a valores, como estão os jornais dizendo, de até R$1 bilhão. Mas eu tenho a impressão que a jurisprudência que foi formada no Supremo Tribunal Federal, naquele caso das igrejas adventistas, há 20 ou 30 anos atrás, não me lembro, mas já à luz da nova Constituição, deve prevalecer. O que se está discutindo no momento é exatamente esse ponto. Há imunidade, há uma vedação ou não ao poder de tributar, e essas ações que estão. Então, não se pode dizer que é um perdão de R$1 bilhão. É que, na verdade, o que é imunidade em direito? Isenção é renúncia fiscal. Imunidade é proibição do fisco, da Receita Federal, de tributar. Em todos os livros meus sobre direito tributário, quando examino a questão de imunidades, fui em congressos, etc., eu sempre mostrei que não há o problema de o governo dizer que renuncia. Ninguém renuncia o que não tem. Se o governo não tem o direito de tributar, porque há uma vedação constitucional ao poder de tributar, é isso que é a imunidade, como é que se está dizendo que vai haver um perdão? Essa lei está explicitando um princípio constitucional da imunidade dos impostos e das contribuições sociais no que diz respeito à atuação social das igrejas. Então, é matéria que me parece que eu sempre defendi, há inúmeros tributaristas que defendem a mesma posição, e tenho a sensação que o que veio foi uma lei explicitadora para acalmar novamente aquilo que no passado estava mais tranquilizado e que voltou a ser, entende, objeto de autuações, voltando a haver uma tensão entre as igrejas e a Receita Federal. Eu, pessoalmente, mantenho a minha posição, sustentei os primeiros casos, fizemos debates em congressos a respeito. Nos meus comentários à Constituição, que fiz com Celso Bastos, em 15 volumes, 12 mil páginas, a parte referente às imunidades fui eu que tratei, e eu entendo que o presidente o que vai fazer é reiterar aquilo que foi aprovado na Câmara, dizendo efetivamente que tem que ser respeitado. Não há renúncia fiscal daquilo que a Receita está proibido de tributar. As imunidades tributárias, todos os constitucionalistas chamam de vedação ao poder de tributar. Ora, ninguém renuncia o que não tem. Se ele está vedado de tributar, não pode haver, evidentemente, uma incidência. Eu estou discutindo em tese, sempre defendi essas teses, inclusive doutrinariamente, em livros, palestras, e de clientes, inclusive, que entendia que não é o templo, o prédio apenas, mas, evidentemente, a igreja viva, através dos seus representantes. Agora, é evidente que o Congresso Nacional é o que tem o direito de definir o Congresso. O Legislativo, Nelson Joana, o que representa? O Executivo não representa a totalidade da nação.
O executivo representa a maioria da nação, aquele que ganhou os candidatos de oposição. E quando há segundo turno, nem a maioria da nação, que representa circunstancialmente a maioria no segundo turno. O legislativo não. O legislativo representa a totalidade da nação. Situação e oposição estão no legislativo. E o que ocorre com o legislativo? Dentro da Constituição, o primeiro, no capítulo dos poderes, isto é, no título 4º da Constituição, o primeiro poder que aparece é o legislativo, dos artigos 44 a 69, que representa a totalidade do povo, da nação. O segundo é o poder executivo, que representa a maioria, dos 76 a 91. E só o terceiro é o poder judiciário, que não representa o povo, representa a lei. É um poder técnico, não é eleito pelo povo. O povo não participa da eleição do poder judiciário. Então eu entendo, é posição minha, de um velho professor de direito, com 85 anos, 62 de advocacia e quase 60 de magistratura, de magistério, eu entendo que, enfim, é o que está escrito na Constituição, é o que eu sempre interpretei e não vejo por que o presidente não deve vir a vetar uma lei que foi aprovada pelo Congresso, portanto, pela maioria, pela totalidade da nação, através da votação ampla, com discussão ampla, e entendo que não precisa vetar como a Receita pretende, e reitero, a Receita ela pode fazer renúncias fiscais nas isenções, que é o poder de legislador ordinário que define se pode ou não dar isenções. Agora, nas imunidades, não, porque a Constituição que proíbe qualquer ação por parte do Executivo, do Legislativo. E eu entendo, estão isso nos meus comentários à Constituição, que da mesma forma que o artigo 5º fala nas cláusulas pétreas, imodificáveis, os direitos e garantias individuais, como a expressão direitos e garantias individuais está no artigo 150, entende? Eu entendo, e isso está no artigo 150, que é também uma cláusula imodificável da Constituição. Enfim, é evidente que no direito se pode admitir opções contrárias, e eu estou entendendo que muitos não pensam como eu, mas eu diria que a maioria dos tributaristas, eu diria esmagadora da maioria dos tributaristas, entende que as imunidades são vedações absolutas ao poder de tributar, e que o fisco não pode entrar e não está renunciando a nada, que ninguém renuncia o que não tem.